Quando está tendo problemas com algo, digamos que você carregue uma carga de culpa o tempo todo, mesmo depois de pedir a Deus perdão. Como você começa a superar isso? Bem, você começa acreditando na palavra mais do que você acredita no que você sente. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, eu acredito que a mensagem que vou compartilhar hoje vai realmente ajudar muitas pessoas. Sabe, eu acho que a mensagem de hoje, para alguns de vocês, será realmente uma mudança de vida. Eu vou falar hoje sobre perdoar a si mesmo. Agora, obviamente não podemos perdoar nossos próprios pecados, somente Jesus pode fazer isso. Mas sabe, existem muitas pessoas que fazem algo errado e elas oram por perdão e podem até acreditar que Deus as perdoou, sabe? Mas elas não perdoam a si mesmas. Você já disse, eu nunca poderei me perdoar por isso? Talvez já tenhamos aprendido mais do que isso, mas as pessoas presumem que se elas se sentirem culpadas, são culpadas. Você tem que entender que Satanás é o acusador dos irmãos. Esse é um dos nomes dele, o acusador. E ele adora te acusar. Sempre digo, quando você acorda de manhã, a primeira coisa que ouve não são todas as coisas boas que fiz ontem, mas um resumo de tudo que fez de errado ontem, de como Deus está muito descontente. Bem, uma coisa que você precisa se lembrar é que mesmo que Deus não esteja feliz com algo que fez, Ele está sempre feliz com você. Se tem filhos, você entende isso. Você pode não gostar de algo que fizeram, mas você nunca vai deixar de amá-los. E eu não consigo nem imaginar quantas pessoas assistindo de casa ou no computador ou onde quer que você nos assista, que talvez tenha ficado bravo consigo por 20, 30 anos, por algo que você fez há muito tempo e talvez tenha sido até uma coisa horrível, mas você sabe que não há pecado pelo qual Deus não possa perdoar você? Na Bíblia tem um pecado chamado de imperdoável, e esse é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas isso só pode ser cometido por alguém que teve um relacionamento forte, próximo e íntimo com Deus e o abandonou completamente, sabendo o que estava fazendo. E obviamente você não fez isso ou não estaria vendo o programa hoje. Muitas pessoas se preocupam com, eu cometi um pecado imperdoável. Se você se importa, então não cometeu. Porque as únicas pessoas que fazem isso é alguém que se afasta e não olha para trás. Então, muitas vezes, mesmo depois de pedir perdão a Deus pelo pecado, e mesmo acreditando que Ele nos perdoou, ainda nos sentimos culpados. Agora, eu não sei você, mas tive um enorme problema com a culpa por muitos anos. E começou na minha infância, a partir do abuso sexual do meu pai, e é interessante como o diabo pode te fazer sentir que algo é sua culpa, quando na verdade não é. Isso é o que eu chamo de falsa culpa. E de uma forma ou outra, o inimigo me convenceu que havia algo errado comigo, caso contrário, meu pai não gostaria de fazer aquilo comigo. E eu não sei nem dizer quantos anos carreguei isso, mesmo depois de entender melhor na minha cabeça. Não é só ter conhecimento intelectual, você tem que ter revelação. Não precisamos de mais informações, precisamos de revelação. Quando algo sai daqui para cá, ninguém pode tirar isso de você novamente. Eu me lembro de saber aqui que Deus me amava, mas eu não tinha uma revelação disso em minha vida. E assim, quando os problemas vinham, ou coisas ruins aconteciam, eu dizia coisas assim, Deus, você não me ama? Mas quando você sabe, isso se torna uma revelação para você, então você nunca diz coisas assim. Porque sabe que Deus te ama. Não importa quantos problemas tenha, você sabe
que Deus te ama. E a maneira como isso se tornou revelação para mim, em vez de apenas informação, foi através de anos de estudo e meditação, e não me lembro quanto tempo demorou, mas eu sei que quando eu comecei no ministério, a primeira mensagem pública que preguei, além de quando eu ensinava estudos bíblicos em casa, quando há 40 anos comecei o ministério de mulheres aqui em Santo Luz, e que se tornou um ministério mundial para todas as pessoas, sabe, homens e mulheres, jovens e velhos. Sabe, eu perguntei ao Senhor o que Ele queria que eu ensinasse. Ele disse, diga a eles que eu os amo. Pensei, todo mundo sabe que você os ama. Ele disse, não, se soubessem, agiriam diferente do que agem. Porque, veja, a Bíblia diz, o perfeito amor lança fora o medo, 1 João 4,18. Bem, o único que pode nos amar perfeitamente é Deus. E assim, se nós sabemos o quanto Ele nos ama, então sabemos que Ele sempre vai cuidar de nós. Ele pode nem sempre fazer o que queremos que faça. Pode haver coisas que nós não entendemos. Sabia que nós somos obrigados a obedecer a Deus, mesmo que não entendamos porque Ele quer que façamos o que Ele pede para fazer? Isso é fé real. Você acha que Abraão entendeu quando Deus disse a ele para deixar sua família e tudo o que ele conhecia e ir para uma terra que eu lhe mostrarei? Sabe, aquele homem não. Eu penso sobre isso, ele nem sabia para onde ia. Porque ele tinha que deixar sua família, porque todos eram idólatras. E Deus tinha um plano para Abraão, e ele tinha que se afastar daquela má influência. E seria útil para alguns de vocês fugir de algumas más influências em suas vidas. Agora, se você é casado com ela, então você vai ter que trabalhar com isso. Não pode sair e dizer, eu estou te deixando porque você é uma má influência. Não. É aí que você se mantém firme, fica e trabalha com Deus, mas você não precisa escolher amigos que são uma má influência para você. Você não precisa ficar se rodeando todos os dias de alguém que resmunga, reclama o dia todo e alguém que fofoca sobre outras pessoas, alguém ganancioso, mesquinho. Fique perto de alguém em quem você queira se espelhar. Fique com pessoas que vão fazer você subir mais alto, não com pessoas que vão te arrastar para baixo. Não ande com pessoas que vão fazer você retroceder. Ande com pessoas que possam ser um exemplo para você em sua vida. E assim, eu precisava ter essa revelação de que Deus me amava, e eu estudei um ano inteiro sobre o amor de Deus. Existem muitos livros por aí sobre amar e perdoar as outras pessoas, mas não há muito sobre perdoar a si mesmo e amar a si mesmo. Quase parece egoísmo dizer ame a si mesmo, mas Jesus disse que o maior mandamento é amar ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, alma, mente e força. E o segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Agora, podemos entender que isso significa, bem, você é muito egoísta e egocêntrico, então se amar a todos tanto quanto ama a si mesmo, então você vai ficar bem? Mas eu realmente acho que não podemos amar outras pessoas se não amamos a nós mesmos. Estou falando sobre amar o você que Deus criou para ser, e não falando de amar tudo que você faz. Eu estou falando dessa coisa maravilhosa que Ele criou quando você estava no ventre de sua mãe com as suas próprias mãos. Cuidadosamente, diz a Bíblia, intrinsecamente. Ele tomou um tempo, Ele formou e moldou você. A Bíblia diz que Ele conhece cada palavra que ainda não falamos e cada pensamento que ainda nem passou pela nossa mente. Ele já sabe tudo que você vai fazer de errado e te ama mesmo assim. Deus não pode fazer nada além de amar, sabe por quê? Não é a ocupação dele, é quem ele é. Deus é amor. Então, quando está tendo problemas com algo, digamos que você carregue uma carga de culpa o tempo todo, mesmo depois de pedir a Deus perdão.
Como você começa a superar isso? Bem, você começa acreditando na palavra mais do que você acredita no que você sente. Agora, mesmo que você se sinta culpado, uma das coisas que eu fiz foi dizer: eu me sinto culpada, mas eu não sou, porque pedi a Deus que me perdoasse e recebi o perdão dele. Você tem que ser um pouco enfático. Não só ficar: eu gostaria de não me sentir culpado. Não sei por que me sinto tão culpado. Pobre de mim, não consigo superar. Não, você tem que lutar. Tem que combater o bom combate da fé e algumas dessas lutas ninguém pode lutar por você. Você tem que lutar por si mesmo. Tem que lutar contra isso à meia-noite quando ninguém estiver por perto e for solitário e difícil. Não há como dizer quantas pessoas são atormentadas pela culpa e é algo que não gostariam de compartilhar com ninguém. Houve algumas coisas que Deus me ensinou que me ajudaram nesta área. Uma das coisas foi, ele disse: você não percebe que quando você se sente culpada, tudo que você faz é tentar adicionar o seu sacrifício ao meu? Eu estava sacrificando a minha alegria e a minha paz, ou qualquer bom sentimento que eu pudesse ter sobre mim mesma. E o que eu estava fazendo, em essência, era dizer: o que Jesus fez não foi, sabe, o suficiente. Preciso adicionar minha culpa a isso, e não percebia que era isso que eu estava fazendo. Mas, em essência, é isso que estamos fazendo. E deve entristecer Jesus quando fazemos isso, depois de tudo que ele passou para nos libertar do pecado. E o que a Bíblia diz em Romanos 8:1? Portanto, eu amo isso na amplificada, portanto, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. E se você ler todo Romanos 7, verá que Paulo estava falando sobre como, embora ele quisesse fazer o bem, ele acabava fazendo o mal. Então, no final do capítulo 7, ele diz: quem me livrará deste corpo de morte? E assim, foi como se ele tivesse uma revelação: oh, graças a Deus, ele o fará por meio de Cristo. Portanto, agora não há nenhuma condenação. Ele não diz que tinha sido totalmente liberto? Veja, nós ainda estamos cozinhando. Nós não estamos prontos ainda. Tem que ficar um pouco mais macia. Preciso de um pouco mais de tempo na panela, debaixo da mão do oleiro. Amém? Mas está tudo bem, porque Deus não está bravo por não chegarmos ao lugar da perfeição. Ele ficará desapontado se pararmos de prosseguir. É por isso que todos os dias você tem que ir atrás disso orando. Todos os dias recebendo alguma palavra em você, de alguma maneira. Sabe, tem outros hábitos que eu gosto. Eu realmente gosto de fazer algo por outra pessoa todos os dias. Mesmo que seja uma coisinha minúscula, só um elogio. Eu gosto de doar coisas. Minha filha ontem estava vindo para almoçar conosco e eu olhei no armário para ver o que eu poderia encontrar para dar para ela. Sabe, você não precisa esperar para ter um grande desejo. Seja agressivo na generosidade. O diabo quer que você seja ganancioso e mesquinho. Mas Deus quer que sejamos generosos, e quanto mais você mantiver o foco da sua mente longe de si mesmo, mais feliz você será. Alguns de vocês que estão nos assistindo de casa, a razão pela qual você está infeliz é porque foca em si mesmo o tempo todo. Você conhece aquela música, Você Está Sempre na Minha Mente? Eu cantava de forma diferente. Eu estou sempre na minha mente. Esta é a minha melhor versão como cantor. Espero que tenham gostado. Você pode precisar se perdoar por algo que fez há 20, 30 anos atrás, ou talvez tenha sido na semana passada. E perdoar a si mesmo realmente não é mais do que aceitar totalmente o perdão que Deus quer dar a você, sabe? E cara, se eu não conseguir te convencer, talvez Paulo consiga em Hebreus. Considerando que Cristo, Hebreus 10, do 12 ao 14,
Depois de ter oferecido um único sacrifício pelos nossos pecados, não pecado, mas pecados. Todos os pecados que você vai cometer já foram pagos, você não precisa convencer Deus a te perdoar. Tudo já está lá para ser recebido. Tudo que precisa fazer quando faz algo errado é se arrepender. Não só dizer eu sinto muito, mas se arrepender significa se afastar disso indo numa direção completamente diferente. Então você não diz me desculpe e faz de novo, me desculpe e faz de novo, me desculpe e faz de novo. Essas são as coisas que precisamos levar a Deus e dizer eu preciso ser liberto. Eu não quero continuar lidando com a mesma coisa de novo e de novo por toda a vida. Porque nós adquirimos o hábito de dizer a Deus que sentimos muito e fazer de novo e se sentir culpado, e a culpa te deixa tão fraco que você faz de novo. A culpa é como estar numa esteira da qual você não consegue sair. Não te faz nenhum bem, sabe? Enquanto este Cristo, depois de ter oferecido o único sacrifício pelos nossos pecados, agora ouça, o qual foi validado para todos sempre. O sacrifício de Jesus não ficou mais fraco porque ele se foi da terra há 2000 anos atrás? O qual foi validado para todos sempre. Ele se sentou à direita de Deus para esperar até que seus inimigos sejam colocados como estrado de seus pés. Aposto que foi um dia glorioso para Jesus quando ele finalmente pôde dizer, está consumado. Eu posso voltar para casa agora. Uau! Hebreus 10, 14 diz assim, porque por uma única oferta ele para sempre completou, para sempre completamente purificou e aperfeiçoou aqueles que são consagrados e santificados. Hebreus 10:10, e por sua vontade fomos santificados pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Eu amo isso. Ninguém foi deixado de fora. Ele fez isso uma única vez. Não precisamos adicionar nossa culpa, isso não vai tornar nada mais produtivo. Tudo o que isso faz é nos tornar inúteis para Deus. Enquanto ficarmos sentados em torno de nós mesmos, nos sentindo mal com algo. Agora, não estou dizendo que não devemos nos sentir mal pelo pecado, mas depois que se arrepende, você não pode sair por aí se sentindo mal, porque Deus precisa de você. E Ele precisa de você com um sorriso no rosto, pronto para ir e ser uma bênção para outra pessoa. E digo mais, eu me lembro de quando Deus me disse, há muitos anos atrás, na época do movimento Palavra e Fé, e todo mundo estava usando sua fé para tudo que se possa imaginar, um monte de coisas estúpidas. Alguns de vocês se lembram daqueles tempos, alguns não sabem do que estou falando, mas foi um bom movimento na igreja. Sou muito grata por ter aprendido a amar a palavra e por ter aprendido sobre fé, mas uma vez que ele me ensinou o que era fé, ele disse, agora vou te ensinar para que você usa isso. E uma vez ele pôs no meu coração, se você quer usar sua fé para algo grande, use-a para se livrar da culpa. Vamos lá? Sabe o que nós estamos fazendo quando perdemos nosso tempo nos sentindo culpados o tempo todo por algo pelo qual Jesus já morreu e cuidou? E ele nem sequer se lembra mais disso? A Bíblia diz, uma vez que nos arrependemos, ele nos perdoa completamente e se esquece. Ele não se lembra e os leva para tão longe quanto o leste está do oeste. Então você pode estar tentando falar com Deus sobre coisas que ele nem se lembra. Amém? É hora de um novo começo e não há tempo melhor do que o agora. Agora, não importa o que eu te diga, isso não vai te impedir, especialmente se você estiver nesta armadilha, isso não vai te impedir de sentir. Mas você vai acreditar no Deus dos seus sentimentos ou no Deus da Bíblia. Bem, eu sinto. Como você se sente? Não está acima do que Deus diz? Sabe, houve um momento, eu me esqueci exatamente onde está em uma das
epístolas, Paulo estava sendo acusado de ser infiel e ele disse: eu não importo com o que pensam. Ele disse: nem eu julgo a mim mesmo. Deus está acima do meu coração. Ele estava dizendo: Deus está acima do que eu sinto. A palavra dele está acima. Então, se a Bíblia diz, quando você é perdoado, é completamente perdoado e não há mais sacrifício necessário, então não há mais sacrifício necessário. E não é uma boa notícia? Veja, o Evangelho é uma boa notícia. Agora, eu te dei a informação para lutar. Agora você vai ter que lutar um pouco, porque quando você está, eu me sinto tão bem hoje. Mas sabe, amanhã você pode acordar com aquela sensação assustadora novamente. Eu não me sentia bem, sabe, se eu não me sentisse mal. Sabe, havia algo todos os dias para eu me sentir mal, sabe? Todos os dias eu dizia a coisa errada, eu pensava a coisa errada, ou fazia a coisa errada, ou não fazia o suficiente da coisa certa, sempre tinha alguma coisa. Isso estava destruindo o meu relacionamento com Deus. Eu tive que aprender a lutar, eu tive que dizer, não importa como eu me sinto culpada, mas eu já arrependi desse pecado e Deus já me perdoou. E não me importo se me sinto culpada, eu não sou culpada. Essa é a sua lição de casa. E sabe, quando eu comecei a fazer isso, talvez eu tivesse que fazê-lo 10, 20, 30 vezes por dia. Mas, gradativamente, quanto mais eu dizia isso, mais eu acreditava. Então, faça sua lição de casa. Satanás quer usar essas emoções para nos controlar, mas eu me sinto culpado. Mas eu me sinto tão mal. Bem, eu sinto que ninguém me ama. Eu sinto que eu não estou crescendo espiritualmente. Eu sinto que eu não ouço de Deus. Eu sinto que Deus não está falando comigo. Sabe, eu sinto que quando eu oro, ninguém me ouve. Você sabe com que frequência dizemos às pessoas como nos sentimos? Eu sinto. E os sentimentos são inconstantes. Às vezes temos sentimentos que não queremos ter e eles não se vão. Outras vezes você precisa deles e eles desaparecem. Eu gostaria de sentir vontade de fazer isso hoje, mas sabe, não. Estou falando de pregar para você, sabe? Eu vou deixar isso claro, mas tem dia que a gente se levanta, sabe? Talvez você se levante amanhã sem um pingo de vontade de lavar a louça. Diga: que pena, não vivo pelos meus sentimentos. Eu faço tudo o que decido fazer e Deus está do meu lado. Ele sempre está me ajudando, amém? E acredito que você esteja pronto para fazer um favor a si mesmo e se perdoar. Deus está estendendo a mão da sua graça para você o tempo todo. Mas você tem que crer. Amém? Obrigada por estar conosco hoje. Gostamos de ter você aqui. Eu gostaria de poder vê-lo como você pode me ver, mas não posso. Nós amamos você e nos preocupamos com você e acreditamos que Deus tem um bom plano para a sua vida e, à medida que você se tornar seu novo eu, você não vai mais ficar bravo consigo por coisas que Deus já perdoou há muito tempo. Você vai ter uma alegria indescritível e cheia de glória. Deus te abençoe. Tenha um bom dia.